Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus em Apocalipse 15, versículo 3. Deus abençoe cada um de vocês que pode estar aqui conosco e os visitantes também. Espero que cada um aprenda mais um pouco da palavra quando nós todos sabemos que estamos vivendo em um tempo final e precisamos de dar atenção à voz de Deus, à sua palavra. Vamos ficar de pé. Apocalipse 15, verso 3. Deus abençoe vocês que estão conosco através da internet. Tabernáculo em Pedras, Fortaleza, Tabernáculo Brana em São Joaquim da Barra, São Paulo, e Tabernáculo Brana em Franca, São Paulo. E os irmãos que estão aí por toda parte no Brasil, estamos apenas citando o nome destes 3 tabernáculos onde as pessoas reúnem para ouvir a mensagem. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Grande Pai, como nós desejamos mostrar ao mundo que nós somos um súdito do seu reino, nós somos um membro, nós somos um lutador, nós somos aqueles que creem. Por isso, pedimos ao Senhor que, enquanto expomos sua palavra, que o grande Espírito Santo possa mover os corações. Não viemos aqui para trazer uma mensagem de sensação, de emoção apenas. Contudo, tudo isso faz parte de quem tem vida. Se emociona, sente, chora, ri, grita, pula, mas nós estamos aqui em torno da revelação, que é uma coisa mais profunda e que nos firma mais em sua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A mensagem do rei. Eu sei que eu já li na mensagem do irmão Brana sobre aquele pequeno homem conhecido como um pigmeu e que tinha que levar uma mensagem para o rei. E ao invés de tomar grandes homens, tomaram um pequeno. E este pequeno homem encontrou várias barreiras enquanto ele andava com aquela mensagem. Mas enquanto ele não chegou no rei, ele não descansou. Por isso, cada um que o detinha, ele dizia: sai da minha frente, porque eu carrego a mensagem do rei. Agora, cada um de nós carregamos a mensagem do rei. Devemos saber qual a mensagem do rei. Tem muita gente que a mensagem do rei, para eles, é cura divina. Para o pentecostal, é língua estranha. Para alguns da mensagem, é crer no batismo em nome de Jesus Cristo, também orar pelos enfermos, crer que Deus é um. Para eles, isto é a mensagem do rei. Mas a verdadeira mensagem do rei que foi manifestada nesse tempo final foi a revelação. Esta é a mensagem do rei. E está precisando de quem tem coragem para tomar esta mensagem e abrir um buraco entre esses filisteus incrédulos da própria mensagem, que eles estão ao redor da fonte, dizendo: não tome dos 7 selos, não tome do 7º selo, não escute sobre trovões, não escute sobre novo nome. Então tem que haver alguém que tem coragem para isso, de tomar esta mensagem e furar um buraco entre esses pregadores, estes filisteus incrédulos, e dar um gole desta mensagem para alguém. Dar uns parágrafos. Se der poucos parágrafos, o eleito não precisa de muita coisa. O eleito com pouca coisa, ele já sente bem.
Pouca coisa ele já diz, ó, é isso mesmo que eu queria. É com pouca coisa. Não precisa muita coisa. Tem gente que você pode pregar a vida inteira e elas não mudam. Irmão Branham tinha isso dentro do tabernáculo. Ele pregava e as mulheres não mudavam. Quanto mais pregava, mais elas cortavam o cabelo, mais elas viviam igual o mundo. O irmão Branham tinha esse problema dentro da igreja. E ele lamentava sempre para a própria esposa dele que as irmãs sempre estavam cortando o cabelo. Mas tem uma coisa, a mensagem do rei, ela tem que ser entregue. Não importa se as pessoas não obedeçam, porque vai ter alguém que vai obedecer esta mensagem. Vai ter o eleito, a pessoa eleita vai obedecer. Nós deveríamos nos envergonhar de viver a vida inteira dizendo eu creio na mensagem do profeta e a gente não muda de vida. A vida inteira, eu creio na mensagem do profeta. E nós achamos que Deus é movido por riso, choro, qualquer grito nosso. Aí eu orei, então eu senti a presença de Deus. Mudou de vida? Não, não adiantou. Você pode orar, você pode gritar, você pode pular, você pode fazer de tudo. Então, não engane você mesmo. Não engane. Eu não tento enganar a mim, muito menos vocês. Eu não tento enganar com algumas emoções que a gente, como ser humano, deve ter, precisa ter. E se a gente não rir, se a gente não chorar, se a gente não sentir, não é gente. Então a gente precisa de certas emoções. E quando se ouve a palavra de Deus, também depende de certas emoções na nossa vida. Isso é muito bom. Aquilo mexeu com você, aquilo falou lá no profundo. Ainda que você não grita, você não pula, mas lá no fundo você está sentindo aquela palavra, cortando a sua alma. Está te ajudando, está fazendo algo por você, porque você não é um boneco de trapo. Mas eu fico pensando que a vida toda a gente escuta a mensagem, o pregador prega e não há mudança. As pessoas não mudam. E depois todos ficam esperando o arrebatamento. Você já não está vendo que conforme não há mudança de vida aqui, é do jeito que você vai ficar, o arrebatamento vai dar, você nem vai ver. Oh, mas eu era membro lá do Tabernáculo Branham, em Criciúma, lá da Próspera. Você vai falar, eu ia sempre, de 2 em 2 meses, mas eu estava lá. E eu sempre dizia, eu cria, eu carregava, ou eu gostava tanto de escutar aquele CD, mas você obedeceu. Então não adiantou nada escutar. Tem coisas que é assim. Mas eu escuto, mas eu escuto. Não adianta. Se não obedece, não adianta. Você vai perder seu tempo. Você está perdendo seu tempo. Coloca um fim na coisa errada. Coloca um fim naquilo que você tem feito que desagrada a Deus. Aí você vai começar a viver para Deus. Mas coloca um fim. Isso daqui não presta na minha vida. Isso daqui Deus não gosta. E o que Deus não gosta, eu também não quero na minha vida. Eu vou colocar isso para a rua, na minha vida. Muitas vezes nós queremos que isso saia da vida dos outros. Não. Nós temos que olhar no espelho. Olhar no espelho e ver a nossa vida. Eu tenho sido mudado. Branham sabia quando ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele disse que foi como uma chuva que caiu sobre ele. Ele sabia. Ele sabia quando ele tinha mudado a natureza. E será que nós não sabemos? Mas nós muitas vezes ficamos 30 anos na igreja e não mudamos nada. Não mudamos nada. A coisa não muda. 30 anos ouvindo. E Branham sabia. A mulher o desafiou, uma mulher lá o desafiou porque ele estava caçando no terreno dela e o chamou de todos os nomes, e ele ficou quieto. Ele disse, se fosse há 2 anos atrás, a coisa seria diferente. Porque ele sabia quando ele tinha sido mudado. Então, faz pouco tempo que eu mudei. Era a mesma coisa, faz pouco tempo, mas graças a Deus que eu mudei. Até que a mulher disse, mas você não é o irmão Branham. Essa roupa cheia de sangue, você não pode ser profeta. Essa roupa de caça, você não pode ser irmão Branham. Eu sou irmão Branham. Aí sim, pediu perdão. Mas eu te pergunto, será que mudou de vida? Fez o que fez, desafiou o irmão Branham, o envergonhou, e depois diz, eu sou uma crente desviada. Só tem que ser um desviado para fazer umas coisas dessas. Então, a gente tem que mudar. Eu tenho notado que se prega revelação, todo mundo gosta. Fala de 7 trovões, ei glória, 7 selos revelados, 7 trovões, novo nome, para quem crê. Irmãos, é um prato cheio. Mas a gente tem que voltar lá atrás. Eu mudei de vida? Não.
que adiantou o prato cheio para mim? O prato cheio fica cheio e eu não estou comendo, porque não está surtindo efeito nenhum na minha vida. Aquilo não surte efeito. Eu tenho que comer e aquilo surtir efeito. Eu tenho que crer em Deus e ver a obra de Deus manifestada na minha vida. Eu tenho que ver uma mudança em mim, que não é apenas por eu ser um pregador. Eu tenho que ter uma mudança. Eu não estou aqui batendo em você. Eu estou te dizendo que nós todos precisamos disso. Você está precisando de uma mudança. Você tem que ver isto. Não tem um que não precisa de uma mudança. Eu tenho que aproximar mais de Deus. Eu quero saber de mistério, mas que adianta eu saber de mistério e eu vou ficar? Não adianta nada. Eu quero saber. Não adianta querer saber. Se todo mundo que sabe que os trovões são as revelações contidas nos 7 selos, se todo mundo que sabe for no arrebatamento, vai muita gente. Vai muita gente. Sabe, tem muita gente que sabe no nosso meio, tem muita gente que sabe e começa a saber de cor, mas vai dar uma examinada na vida. Dá uma examinada. Eu tenho que examinar a minha, vocês têm que examinar de vocês. E depois disso daí, aí nós temos que examinar a vida de jovens, a vida de nós, os casados. Aí, se pautar com a Bíblia, o que eu estou sendo na Bíblia aqui? O que eu estou sendo? Irmão Josemar, eu achei quem é Apocalipse 14:6. Certo? Irmão Brana disse que foi a mensagem de Lutero. O evangelho que Lutero pregou não parece ser isso daqui, né? Não parece. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno. O irmão Brana disse que quem pregava o evangelho eterno era Lutero. É interessante, eu creio porque foi Brana que falou. Certo? Eu creio porque foi ele que falou. Esse daqui, ele pregou o evangelho eterno. E ali ele tinha que pregar também a muitos povos, a gente. Ele tinha que fazer, porque ele estava saindo da católica e transmitindo este evangelho eterno, que nós estamos até hoje pregando, até o nome, que é um sinal eterno. Nós estamos aqui ainda transmitindo esta mensagem. Está chegando ao final, quando começou com o evangelho eterno, e aqui agora está com este sinal eterno. Na hora em que vivemos, a mensagem final. Mas, se você tem uma mensagem, mostra que você tem essa mensagem. O rapaz era pequeno, mas ninguém parou na frente dele. Ele diz, abram ala, porque eu tenho que passar. Eu carrego a mensagem do rei. Pequeno, mas as pessoas obedecem. Quando você carrega a mensagem do rei, o diabo obedece. O diabo sabe. Você não chega para o diabo e diz assim, Satanás, eu tenho a mensagem do rei. Ele diz, estou vendo nada. Porque ele sabe quem é que tem a mensagem do rei. Paulo tinha a mensagem do rei. Paulo tinha. Mas aqueles 7 filhos de Céfala que estava querendo expulsar demônios, em nome do Deus que Paulo prega, ficaram foi nu. O diabo foi lá e arrancou. O diabo sempre arranca a roupa dos outros. As mulheres que não põem roupa, porque o diabo arrancou a roupa delas. É o diabo arrancando roupa das mulheres. Os homens também meio vestidos, achando que é uma bela coisa, saindo aí com esses joelhos nodosos, como diz o profeta, essas pernas cabeludas, mostrando para os outros na rua. Quem sabe você sai fazendo isso daí, achando que é uma grande coisa, uma grande figura. E as pessoas não percebem, o diabo está tirando a roupa das pessoas. O diabo tira a roupa, porque a pessoa não tem a mensagem. Mas carrega você a mensagem para você ver. Aqui não é extremismo, não. Você vai ter que entender o que o irmão Brana pregou. Não é uma coisa extrema. O irmão Brana transmitiu esta mensagem, mas ele viveu de acordo com a palavra. O que Deus exigiu dele, ele cumpriu com aquilo ali. E se aquilo foi para Brana ser raptado, é para mim ser raptado também. Eu não posso fazer uma coisa contrária ao que o irmão Brana fez e dizer que eu vou no arrebatamento. E eu tenho dito, o irmão Brana, ele foi um sinal para nós nesse dia final, foi um homem exemplar. A própria esposa dele foi uma mulher exemplar, uma esposa exemplar. Certo? Aquilo era tão tremendo, o irmão Brana e a irmã Meda. Aquilo, se você puder aprender um pouquinho destes exemplos da vida do irmão Brana,
como esposo, da irmã Meda como esposa, se puder aprender, vai ser uma bênção. Porque isso daí está retratando a igreja do último dia também. E quando a igreja, a esposa, desobedece, eu vou entrando em muita coisa, muitos pormenores, porque isso tudo é mensagem do rei. Certo? Mas tem que andar. Mas quando a esposa desobedece, ela logo tem um quisto. Quando a igreja desobedece, ela logo tem um quisto. E ali ela vai sofrer. Tanto a mulher sofre, como a igreja sofre, por causa de sua desobediência, por falar uma palavra indevida. E o homem também, a Bíblia diz que ele tem que amar a mulher, que jeito? Ele diz que tem que amar como Cristo amou a igreja, que a si mesmo se entregou por ela. Então, se pensa que a mulher tem que amar o marido de uma boa maneira, o homem, então, tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Não pode ser diferente. Certo? Isso daí é formando um corpo para o arrebatamento. Tem que se formar um corpo para arrebatamento. E esse corpo carrega uma mensagem. E não é a mensagem de Lutero, não é a mensagem de Wesley, não é a mensagem pentecostal, é a mensagem dos trovões. Você carrega a mensagem do rei. A mensagem do rei hoje são 7 trovões revelados dentro dos 7 selos. Agora, isso tem que causar um efeito na minha vida. Eu falo de mim porque você tem que tomar isso para você. Isso tem que causar um efeito. Se não causar um efeito em nós, a coisa não está boa. A mensagem não foi bem atendida. Ouve sempre e nunca chega ao conhecimento da verdade. São Paulo chamou assim, mulherinhas carregadas de pecado. Vamos passar para o lado da igreja. Igrejinhas carregadas de pecado. Que ouve sempre e nunca chega ao conhecimento da verdade. Nunca obedece. Não sabe o que é verdade. Mas está sempre carregadas de pecado. Muitas vezes pecado dos outros. A igreja carregada de pecado dos outros e irmãs carregadas de pecado dos outros, enquanto que todos nós, o que estamos precisando nesse dia é fazer uma limpeza em casa. Se fim de semana a mulher gosta de fazer uma limpeza no lar, lembra da vida espiritual. Se a gente conseguir fazer uma limpeza toda semana, já está bom. Aí depois você vai aprender a fazer uma limpeza, porque tem que existir uma limpeza diária para depois uma limpeza mais forte no final da semana. Não é que a mulher largou a casa suja a semana inteira, né? Você já pensou bem? Largar a casa suja a semana inteira, largar sem arrumar a cozinha a semana inteira, e depois lá no final da semana ia acertar? Não, ela faz isso todo dia, aí depois faz mas no final ela faz uma limpeza mais fina ainda. Isso é o que a mulher faz. E assim é a igreja também. Assim é a vida cristã. Você começa com uma limpeza todo dia, depois tem que ter um tempo aí, 1 hora por semana, que você faz uma limpeza, dá uma parada e diz, meu Deus, eu quero saber no que eu estou errado. Eu quero saber, eu quero consertar, eu quero fazer, e dá uma enxergada. Abre meus olhos para me ver, porque muitas vezes a pessoa está errada e não sabe que está errada. A pessoa fala palavras erradas e não sabe que fala palavras erradas. As pessoas agem de forma errada e não sabem. Precisa pedir a Deus para abrir os olhos, para poder enxergar aquilo, o que está fazendo de forma errada. Tem pessoas no mundo que vivem a vida mais suja, elas não sabem que estão sujas. Você sabe que uma mulher crente que corta o cabelo, ela sabe muito mais do que uma mulher lá no mundo que vai na cabeleireira toda semana e corta seu cabelo, ajeita tudo, seja artista, seja o que for. A mulher cristã é muito mais culpada, porque ela ouve, a outra não ouve. Irmão Brana disse, Jaqueline Kennedy, se ela parasse e viesse pelo menos num culto, eu creio que ela mudaria a forma de pensar dela. Mas isso ele queria dizer, as irmãs escutam eu pregar todo dia, e eu chego aqui, tem irmãs com o cabelo cortado, aparado, sempre fazendo essas coisas. Mas qual o problema, gente? O que está acontecendo com a vida das pessoas? O que está acontecendo com este povo? Eles param, ouvem, mas depois volta ao moinho da mesma forma, da mesma maneira, eles não consertam. Então, não é tempo de ficar brincando de igreja. Nós não estamos aqui para brincar de igreja. Eu não venho aqui para perder tempo.
Nós não podemos estar aqui perdendo tempo, nós temos que ganhar tempo. Nós temos que saber que Deus exige de nós uma vida limpa. Amém? Eu tenho as mensagens do Mombrana aqui, que seria muito bom a gente dar uma olhadinha em cada uma, para nós vermos. Eu quero olhar nos dois lados aqui desta mensagem, a revelação de Jesus Cristo, quando o irmão Brana pregou sobre este versículo. E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. A irmã Brana diz, parágrafo 48, o vei, o Cordeiro, o Pontífice, retendo seu sangue como expiação no propiciatório por nossos pecados, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Agora, guarde o que ele fala aqui, porque ele estava pregando as eras, antes de revelar os selos, o Cordeiro ainda estava no trono. Ele estava pregando as eras da igreja, e esse daqui é o primeiro livro das 7 eras da igreja, a revelação de Jesus Cristo. Então, ele diz assim, esse é o seu ofício presente. Ele estava pregando as eras da igreja. É o ofício presente deste Cordeiro, é de estar aqui intercedendo, o Pontífice, retendo seu sangue como expiação no propiciatório por nossos pecados. Esse é o seu ofício presente. Eu estou para te dizer agora que quando a revelação dos selos chegou, aquele ofício presente foi transferido. Ele não tinha mais aquele ofício presente de estar intercedendo, de ser aquele pontífice, porque ele teve que descer do céu sobre o monte pôr do sol e ser o leão. Ele já veio e manifestou de cabeleira branca para mostrar: não sou mais o pontífice, não sou mais o advogado, eu sou agora o juiz. É isso que tem que acompanhar. Se você tomar as eras e unir as eras com a revelação dos selos, você vai ter luz. Mas se você não unir, você vai ficar tropeçando a vida inteira. Aqui o irmão Brana está dizendo que aí é o seu ofício presente. Por certo, não tinha revelado os selos, foi em 61. Os selos foram revelados em 63. Mas para revelar os selos, ele diz, o Cordeiro sai do trono. Aquele trono fica fumegando. E ele diz, quando é que ele sai? Ele sai no 7º selo. Por quê? Porque era nos dias do irmão Brana, eram os dias do 7º selo, que o Cordeiro saía nos dias dele. Era naqueles dias, nos dias do 7º selo, porque já havia passado 7 eras da igreja. Agora o Cordeiro tinha saído para descer e encarnar no profeta, como o anjo forte desceu do céu, no capítulo 10, verso 1 de Apocalipse, desceu e pisou no mar, que é entre gente, e pisou na terra, que era a encarnação no profeta de Deus. Quando ele fez isto, aqui eu podia ler que esse não é mais o seu ofício. Ali era o seu ofício presente nas eras, porque tinha que terminar as eras e o último eleito tinha que entrar para que o sumo pontífice, Jesus Cristo, tomasse o livro e saísse do trono e descesse para poder revelar os 7 trovões, que é a mensagem dos 7 selos. Você toma a mensagem dos 7 selos, irmão Brana diz que os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Não adianta nem você procurar diferente. Esta é a revelação da era de Laodiceia 38. E ele teve que deixar isto mais claro aqui para nós. Isto é o que ele está fazendo agora, ele diz, que era naquele dia das eras da igreja, seu sangue clamando por nossos pecados. Quer dizer, naquele tempo, glória a Deus, o sangue clamando por nossos pecados. E você sabendo que agora não tem sangue que clama mais pelos seus pecados. Naquele dia, ele era o advogado. E sabendo você agora que ele não é mais o seu advogado, ele é juiz. Como que a gente vai brincar de igreja? Quando que a gente vai continuar ouvindo a mensagem e não consertando? Não é cordeiro mais, é leão. Então tem que haver uma mudança. Se Deus mudou desta forma, de ofício de cordeiro para leão, e trouxe uma mensagem de juízo para nós, porque esse dia a mensagem é de juízo. Esta é a mensagem de Isaías 61, versículo 2, só o finalzinho, o dia da vingança do nosso Deus.
Esta é a mensagem do profeta. Agora, quando você ouve esta mensagem, já sabendo, o cordeiro já fez o que tinha que fazer, o cordeiro já intercedeu por mim, o cordeiro já saiu até do propiciatório, agora não tem sangue mais nesse propiciatório. Agora ele já desceu, ele foi um homem na terra. Você tem que acompanhar Deus, ele não está no céu, ele estava na terra. Agora ele estava na terra, ele era um homem na terra. Ele estava aqui operando milagres, maravilhas, salvando, curando, porque ele tinha saído lá do trono. Ele já estava aqui na sua primeira e segunda etapa, fazendo uma chamada de atenção nas pessoas, para que elas pudessem ver o que Deus estava fazendo na terra e não no céu. Ele já estava fazendo na terra, porque Deus estava encarnado em seu profeta aqui embaixo. As pessoas não conseguem ver isso, eles conseguem ficar olhando só vendo um Deus no céu. Por isso que você nunca muda de vida, você não vê Deus em você. E tem que passar a ver Deus em você. Diz, como que eu vou ver Deus em mim? Eu faço isso de errado, aquilo outro de errado. Por certo. Então você não pode ver Deus. Porque quando Deus chega, Ele vai tirando a coisa errada, Ele vai cortando, Ele vai acertando a nossa vida. É isso que faz Deus em nós. Ele vai nos endireitando. Você não chega certinho diante de Deus, não, você chega cheio de pontas. Mas Deus vem e vai aparando, tirando aquelas pontas, até que você fica de acordo com o que Ele quer. Talvez até hoje você está na mensagem, não está de acordo com o que Deus quer. Mas vamos continuar. Vamos continuar e pedir, Senhor, continua parando, continua tirando o mal de mim, até que eu chegue à sua imagem perfeita. Porque assim como Ele foi aquele homem perfeito, eu preciso chegar a esta perfeição. Você tem que chegar a esta perfeição. E esta perfeição não é através de jejum, porque aí seria uma obra do homem. Não é através de oração, aí seria uma consagração do homem. Não, agora esta perfeição é relativa ao que Cristo fez por você. Ele fez e está feito. Você não tem que fazer nada se não crer. Diz o profeta, tudo é possível, somente crer. Amém. Aleluia. Então vamos continuar aqui, como se fosse o cordeiro. Vamos ler isso aqui, é muito bom. Isso é o que ele está fazendo agora. Seu sangue clamando por nosso pecado. Eu já sei que o sangue não está clamando mais. Nas eras ele estava clamando por nosso pecado. Mas quando revelou os selos, ele tinha saído. Até as eras tinha terminado. E o livro que estava fechado foi aberto. E se ele estava fechado, é porque os nomes estavam lá dentro e não podia ser revelado enquanto o último não entrasse, para Deus poder abrir o livro e dar para o último aqui. Foi aí que Deus fez, abriu o livro, desceu com aquele livro aberto e deu para o sétimo anjo. É a espada que o irmão Brana sentiu cair na sua mão. Era a espada do rei. Quem tem a mensagem do rei é quem tem a espada do rei. Se não tem a espada do rei, você não tem mensagem do rei. E quando foi a espada do rei, foi os 7 selos. A revelação dos 7 selos, a espada, diz o profeta. Mais tarde nos foi revelado que aquela espada na mão era a Bíblia Sagrada. Isso aí que você tem que guardar. Agora a Bíblia você tem na mão essa vida toda. Tem 40 anos, 50 anos de Bíblia na mão. E você nunca soube a revelação dos trovões, dos selos. Se agora está sabendo, seja agradecido a Deus, mas dá uma examinada em si. Estou eu de acordo com a palavra ou eu estou perdendo tempo em vir na igreja? Estou perdendo tempo em fazer minhas orações e eu não conserto. Eu não faço uma decisão direta para Deus, eu tenho que fazer. Eu tenho que me decidir, é Deus e mais ninguém. Não é nem Deus e minha mulher, é Deus e eu. Tem hora que diz, não, tem que ser Deus e meu marido, não é Deus e você. Não fica pondo mais gente aí não. Deus quer reconhecer isso e quer que você reconheça isto. Ele só reconhece isso, diz o profeta. É Deus e você. O próprio irmão Brana diz, você diz assim, bom, mas a minha mãe vai falar isso. O irmão Brana diz, não tem nada a ver com a sua mãe. É Deus e você. Glória a Deus. Agora, porém, escuta, porém algum dia aquele cordeiro será o leão da tribo de Judá.
Ou ele chegou a dizer, agora esse ofício presente, ele é o Cordeiro, ele é o Pontífice, ele é aquele que intercede, ele é aquele que lá no propiciatório está com o seu sangue para poder apagar os nossos pecados. Mas um dia, que dia? Na revelação dos 7 selos, ele será o leão da tribo de Judá. Porque João olhou, quando ele ouviu, João, não chores, o leão venceu. João olhou, não viu leão, porque João não podia ver leão. Ainda tinha 7 eras da igreja para ele ser cordeiro. Aí João olhou, mas ele ouviu uma voz, o leão venceu, João. E só ele pode abrir o livro e desatar os seus 7 selos. João olhou, João é a igreja, João é as 7 eras da igreja também, olhando. João sou eu, olhando. E aí eu vi 7 eras da igreja, eu vi sangue, eu vi cordeiro. Pô, mas ele falou leão, mas espera lá, ele vai vir como leão. Isso aqui é algum dia. Que dia? No dia da abertura dos 7 selos. Quando foi? Em 1963. É ali que você vai ver. Escuta, porém algum dia, aquele cordeiro será o leão da tribo de Judá. Ele virá com poder e glória e tomará sua autoridade para reinar como rei. Agora você sabe, ele não está reinando no mundo hoje como rei, mas ele vai tomar sua autoridade para reinar como rei. Mas antes dele reinar nesse mundo como rei, primeiro ele tem que ser rei de alguém. Aí irmão Branham vem e diz, ele é o futuro rei desta terra. Agora, isso não quer dizer que ele não é rei hoje, porque ele é nosso rei. Então você vê que nesse espaço de tempo, o que acontece é que o povo não o tem como rei, mas ele é o nosso rei. E mesmo durante as eras da igreja, ele foi nosso rei. E quando ele abriu o selo, aí ele mostrou que ele era o nosso rei. E que nós éramos súditos do seu reino. E que agora nós carregamos a mensagem do rei. Nós não carregamos a mensagem de Goiânia, a mensagem de Franca, a mensagem do Canadá, a mensagem dos Estados Unidos. Nós carregamos a mensagem do rei. Essa é a mensagem do rei. Nós temos que permanecer com esta mensagem. Escuta, hoje em dia é um reino espiritual. Não é deste sistema mundano, assim como nós tampouco somos deste mundo. Como a gente lê, eu não sou deste mundo. Aí depois vai tomar uma cervejinha, ou então você é do mundo. E depois você vai continuar tomando vinhos, então você é do mundo. Me desculpe que eu vou entrando nisso daqui, porque eu já comecei a falar esses dias nisso e eu vou terminar, que aqui no sul é o lugar do vinho, e o povo gosta do vinho. Então eu vou falar onde eles gostam, certo? Eu como nunca bebi, eu vou falar onde eles gostam do vinho, onde eles saboreiam o vinho. E eu disse hoje no nosso ensinamento em Gravataí, que Jesus Cristo, quando ele veio na terra, ele tomou vinho, ele transformou água em vinho, ele esteve na festa, tomou vinho. Mas quando Jesus Cristo veio em William Branham, ele disse, nunca fumes, nem bebas. Irmãos, a mensagem que temos aqui no final, ela é muito mais fina ainda. Jesus Cristo num profeta é muito mais fino hoje, é muito mais exigente hoje. Se ele exige que façamos desta forma, se ele exigiu do William Branham, e diz, bom, ele falou com o William Branham, agora eu não sou William Branham, eu sou William Branham. A questão, na hora do nome, eu sou Branham, eu sou Branham. E na hora de parar de beber cerveja, aí você não é Branham. E na hora de parar de beber vinho, aí você não é Branham, você quer continuar bebendo. E na hora de mentir, como é que é você? O que você é? Esta é a mudança que nós queremos ver já no momento na nossa vida, Deus realizando algo por nós nesse dia no qual vivemos, porque Ele está exigindo desse dia, como as obras foram maiores do que os dias de Jesus, as exigências também são maiores. Ele exigiu menos lá atrás, Ele tomou vinho, Ele transformou água em vinho, Ele não foi um bebum, mas Ele transformou água em vinho, Ele tomou vinho.
Mas agora, nesse dia, o mesmo Jesus Cristo mandou um profeta e disse para ele: nunca bebas, nem fumes, porque eu tenho que usar você. Eu tenho que usar seu corpo. Sabe de uma coisa? Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque vou para o Pai. Aquele que crê fará obras maiores. Sim, se tinha alguém para fazer obras maiores, Deus iria exigir dele obras maiores também. Ele fez obras maiores. O que Jesus não fez, Jesus fez em Brana. Jesus não fez lá atrás, mas fez em Brana, aqui na frente. Jesus não fez lá no leste, fez aqui no oeste, porque era Deus fazendo aquilo na vida do irmão Brana. Mas uma coisa é certa, que o que ele exigiu lá no início é muito mais aqui no fim. Você vê, o cordeiro, lá no tempo do cordeiro, ele exigiu não que podia tomar vinho durante todas as eras da igreja. Não que podia. A igreja primitiva, no capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo já repreendeu a igreja. Porque esse negócio de beber com decência, como a igreja ensina, não é crido nisso. O indivíduo, depois que toma uns golinhos, ele perde a decência. Ele já vai passar a indecência. Eu estou tomando com decência. A igreja tem ensinado os outros a beber cerveja com decência. E eles ensinam. Tem casal que eles dão até pinga para criança com decência, de gotinho no peito, assim. Já começa desde pequeno, já um bebum. E agora nós achamos que, para o nosso tempo, olha, é o Cordeiro saiu do trono, aleluia, é o Filho, mas a mensagem é mais pesada. É mais pesada. A era da graça foi maravilhosa. Não que Deus deixasse que eles bebessem durante a era da graça, mas durante aquele tempo eles tinham ainda esses costumes. Mas nesse dia que veio o profeta, Deus mandou um profeta, para mim, ele mandou e já eliminou aquilo. Ele mandou e disse: nunca bebas. E o irmão Brana, quando foi visitar um país que eles não davam água na hora da refeição, eles davam era vinho, servia era vinho, e o irmão Brana carregava uma garrafinha d'água. E você? Não me diga que você está servindo a mensagem do profeta e vive aí tomando uma cervejinha. Não me diga que você serve a mensagem do profeta e vive aí cortando cabelo, aparando cabelo, mulher. Eu sigo a mensagem do profeta. Fumando, bebendo. Não. O Brana, Deus exigiu dele. Não. Os requisitos exigidos por Deus para o irmão Brana é os requisitos exigidos por Deus para mim. Ele exige meu. E se Deus exige de Brana para poder pregar a mensagem, Deus exige de Osmar para poder pregar a mensagem. E mesmo que Brana era o primeiro que ia entregar essa mensagem, e eu só ia tomar a mensagem, repetir a mensagem, mas assim mesmo, ele exige a mesma vida, a mesma santidade, minha também. E se Deus exigiu de irmão Brana, exige de nós como pregadores, Deus exige dos membros também, que é não bebas, não fumes, não desonre o teu corpo, não fique aí atrás de prostituição, porque eu tenho também um rapto para você. Lá ele tinha um trabalho para William Brana, para nós agora tem um arrebatamento. E nós estamos sabendo que tem um arrebatamento. Por que não mudamos? Amém. Aleluia. Eu vou ver se eu consigo terminar isso logo. Por isso é que nós nos conduzimos diferentes aos do mundo. Nos conduzimos diferentes. Agora, se o mundo vê eu beber uma cervejinha com eles, ou eu comprar lá e levar para beber em casa, que diferença eu tenho do mundo? Hein? Que diferença temos do mundo? Tem hora que para nós, os cristãos, até é difícil comprar, precisa de vinho para ceia. Vai comprar, até se torna difícil, a pessoa nos conhece e não sabe que este vinho nós usamos na hora da ceia. Eu não tenho costume de beber vinho. Nunca tive vontade, e eu sou filho de bêbado. Eu sou filho de bebum. Meu pai, quando me gerou, era um bêbado. E depois deu crescidinho com uns 2, 3 anos, de tanto que ele bebia, me jogava para cima, batia a cabeça no portal, punha no colo, abria as pernas de bêbado e eu caía no chão. Sou filho de bêbado e nunca bebi. Entende? E eu nunca escutei uma voz: Osmar, você nunca fuma, nunca bebe, porque eu vou te usar. Eu nunca escutei nada. Eu não posso ser um hipócrita e falar, é porque eu tinha que ser usado no último dia. Não, eu simplesmente nunca bebi, nunca tive vontade.
Até hoje eu não tenho vontade, só tomo um golinho da ceia e amém. Eu não tenho vontade, nunca tive vontade de fumar, de beber e de sair adulterando, nunca tive vontade. Sou um homem normal, entende? Sou um homem normal. Amém. Vocês estão entendendo o que é? Então, as pessoas não entendem as coisas. E acham que Deus exige do irmão Brana. Se o irmão Brana é o que vai no rato, então Deus exige dele. Se eu não vou, então Deus não exige de mim. Não preciso mesmo. Aí deixa eu beber cerveja. Aí deixa eu tomar o que eu queira. Aí deixa eu cair em prostituição, porque eu não vou no rápido mesmo. Então o que tem que entender é isso. Se Deus exigiu de William Brana, exige de mim também. Porque se um entra lá tomando um gole de cerveja, o outro tem que entrar também. Senão Deus seria injusto. Ei, glória! Vocês gostam disso ou vocês gostam do vinho? O que é que vocês gostam, hein? Por isso é que nós nos conduzimos diferentes aos do mundo. Eu estou falando para você porque eu tenho gente na minha família que gosta de beber. Filhas minhas mesmo, gosta. Gosta, se for tomar um golinho de vinho, gosta. Mas eu não tenho a mínima vontade, eu nunca bebi senão na ceia. E não é com o espírito religioso. Não, senão Deus não me quer, Deus vai me pôr fora do céu. Não tem vontade. Se Deus tirou essa vontade de mim desde quando nasci, graças a Ele. Não é questão de eu ser melhor que ninguém, não, eu sou igual a vocês mesmos. Só que eu não tenho essa vontade. Tem gente que tem, parece. Ele diz que é uma lombriga. É um verme. Esse verme chama Satanás. Está lá dentro. Me dá cachaça, dá cerveja, me dá cigarro. É um verme lá dentro chamado Satanás. Corta o cabelo, mulher. E fala para os homens, aquele verme, aquele demônio dentro dos homens, deixa o cabelo crescer, põe brinco. Aí você vai falar que é Deus que está falando isso. Não, é o diabo que está falando. Para um homem pôr brinco, para um homem deixar o cabelo crescer, para a mulher cortar cabelo. Amém. Nossa cidadania está no céu. Nós não somos da terra, você tem que agir assim. Deus achou mal também. Você sabe que Samuel foi para Deus e falou, meu Deus, esse povo está pedindo para que o Senhor dê um rei para eles. Eles me entristecem. Não, dá rei para eles, deixa eles ter um rei. Eles não te rejeitaram, a mim eles me rejeitaram para que eu não governe sobre eles. Dá rei para eles. A Bíblia diz, Israel queria ser igual às demais nações. Deus nos escolheu para ser diferente aos do mundo. Nós não temos esse encontro da terceira puxada para ser igual aos demais pastores da mensagem no mundo inteiro, que faz seus encontros, e nós vamos também sair, vamos fazer nossos encontros para nós ser igual a eles. Nós não fomos chamados para ser igual a eles, fazendo encontro pastoral. Eu fui chamado para pregar essa mensagem, não para fazer encontro com homens, e logo aqueles grupos de homens têm bispo, e bispo que não está correto, porque o profeta diz que bispo seria como eu pudesse ser um bispo e ter um irmão aqui ao meu lado que fosse pastor. Então, eu poderia então mandar nele aqui, governá-lo aqui, dentro do meu ministério. Mas o que eles fazem aí é que lá a região fulana de tal tem um bispo e tem 10 pastores nas outras cidades, que aquele bispo toma conta daqueles pastores. Isso é obra dos nicolaítas, isso é obra do diabo. Eles nunca despertaram nisto. Deus não me chamou para ser igual a eles. Esta terceira etapa não é para ser igual, não adianta nem você querer. Não é para ser igual. E eles querem começar a fazer seus encontros pastorais, e daqui a pouco, dentro da terceira etapa, aparece também aqueles que querem encontro com o pastor, ao invés de encontrar com o povo. Não é encontro pastoral, mas irmão Brana mandou ensinar. Sim, aprenda o que eu estou pregando aqui, ministro. Aprenda o que eu estou ensinando aqui, obreiro. É para obreiro. Ensinar as coisas profundas de Deus, diz o irmão Brana. Reúne e ensina as coisas profundas de Deus. Te pergunto, qual pastor quer aprender sobre 7 trovões? Qual obreiro quer aprender coisa profunda? Eles não estão lá querendo aprender coisa profunda, não. Eles estão querendo simplesmente ter um companheirismo humano, mas não tem nada de profundidade naquilo. A coisa profunda é a revelação dos trovões, é o novo nome.
que eles rejeitam. Isso é coisa profunda, mas eles não querem isto. Quando eu falo que não estou de acordo com certos encontros e plenários de pastor, não tem na Bíblia. William Branham nunca mandou fazer plenário de pastor e dizer, o plenário de pastor é a voz de Deus. Eu encontro na Bíblia e na mensagem do profeta que o profeta é a voz de Deus. Mas plenário, um monte de homem, voz de Deus, Deus é confusão? Cada homem pensa de um jeito, diz o profeta, e Deus usa um homem. Por isso Deus tem o seu profeta, e nós temos que ouvir o que o profeta disse. Esses pregadores, eles não querem ter companheirismo conosco nessa terceira etapa. Eles poderiam continuar a ser pastores nas suas igrejas muito melhor do que estão sendo agora. Sem interferência de quem quer que seja, sem interferência de Osmar, mas ter a mensagem do profeta, os trovões revelados para ensinar para esse povo. E esse povo ainda fica ali escutando o que estão escutando, simplesmente um leitinho a vida inteira, e estão aguardando arrebatamento. Não vão, não vão, tem que saber que não vão. O profeta diz que sem trovões não irão. Irmão Branham diz, os trovões darão fé para o rapto. Os trovões foram revelados dentro do 7 selos. Então, você pergunta para alguns deles e diz, não precisamos de trovões. Só Jesus. Eu preciso de trovão. Eu preciso. Nossa cidadania está nos céus. Nós refletimos o espírito do reino onde nascemos. Nós nascemos do céu, onde Jesus é o rei. E aí eu carrego essa mensagem do rei. Você carrega a mensagem do rei. Essa é a mensagem do rei que você carrega. Não é a mensagem de um companheirismo de Franca, de um companheirismo de Goiânia, do Sul, de Santa Catarina, da África e do Canadá e de qualquer lugar. Não, é o companheirismo da palavra, da revelação, dos trovões que você carrega. Esta é a mensagem do rei. A revelação. Aleluia. Ele diz, eu tenho que terminar com esse parágrafo. Por isso é que nossas mulheres não se vestem com roupas de homens. O povo da mensagem, é perigoso chegar um tempo que eles vão fazer isso. Até aqui ainda estão controlando. Mas vão chegar isso. Olha, nossas mulheres não vestem roupas de homens, nem cortam o cabelo. Isso daqui o irmão Branham está falando, nossas mulheres, é gente da mensagem. Gente da mensagem, ele está dizendo, olha, não usa roupa de homem, não corta o cabelo, nem usam todos esses cosméticos e outras coisas que o mundo ama tanto. Por isso é que nossos homens não bebem, nem fumam, nem andam no pecado. Porque nosso domínio é o domínio sobre o pecado. Porque nós temos a mensagem do rei. E quem tem a mensagem do rei, domina. Todo reino denominacional será desmoronado. Todo reino papal será desmoronado. Todo o reino da primeira e segunda etapa será desmoronado. Porém o nosso permanecerá. Qual o nosso? O reinado de Franca? Não. De Criciúma? Não. O reinado da palavra, o reinado dos trovões. Deixa os trovões reinar na sua vida. Deixa ele chegar e operar em você, mudar sua vida, fazer de você uma nova pessoa, com uma nova fé. Você não quer ser uma nova mulher, um novo homem, tudo novo em você, nascer de novo, nasça dos trovões. O irmão Branham pregou assim, você tem que nascer de novo da mensagem. Nascer da mensagem. A gente já nasceu de muitas mensagens por aí, você já nasceu até da primeira e segunda etapa, e ainda não adiantou nada. Nasça da terceira, por favor. Porque se essa não te consertar, não tem mais conserto. Carro velho vai para sucata. Irmão, crente velho, irmã, crente velha, sucata. Enferrujar por aí. Por quê? Agora não estou dizendo por causa da idade, não. Não é idade. Idade seria o primeiro.
forma de crer. Não crê de acordo com o que o irmão Brana pregou. Se o William Brana diz que a fé para os trovões já está revelada, está no 7 selos, por que eu vou ficar dizendo que não está? E como muita gente fica dizendo, nós estamos esperando os trovões. Que esperando trovões? Os trovões já soaram lá nos dias do irmão Brana. O que você está esperando ainda? Estamos esperando a terceira etapa. O próprio William Brana diz a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Os ungidos dos últimos dias, 262, tradução de Goiânia. Será que não dá para crer? Agora, meus irmãos, não vamos apenas basear-nos em mistérios revelados. Não, eu sei dos mistérios. Sabe? Que conhecer, até o diabo conhece. Mas está vivendo a palavra? Vivendo a palavra? Mas parece que hoje está diferente de quinta-feira, irmão. De quinta-feira eu dei uma ajuda para vocês, mas hoje não está ajudando, não, hein? Hoje parece que está passando a perna, hein? Tem hora que você vê, glória a Deus, gostei dessa mensagem, gostei. E aí tem hora que a mensagem chega e corta nós, tosa nós direitinho. Mas é que nem a ovelha. A ovelha, o profeta mostra que ela está cheia de lã, então ela fica pesada. Ela fica pesada. Aí vai lá no tosqueador e para andar até ela sente pesado, porque a lã pesa também na ovelha. Tem o ditado aí que a lã não pesa para a ovelha, mas tem mãe gemendo aí até. Mas a lã não pesa, os filhos não pesam. Eu vou te falar, aquilo pesa na mãe também, é a lã. Aquela lã. Então a lã da ovelha, aí o irmão Brando diz, quando tosqueia a ovelha, aí ela sai leve pelo pasto, porque tirou o peso dela. Muitas vezes nós temos que deixar tirar mesmo nossa lã. Tem que tirar. Nossos direitos, nossas vontades. Eu gosto tanto de ter. Vocês sabem, assim como tem quem gosta de cerveja, tem quem gosta de vinho, tem quem gosta de fumar, tem quem gosta de adulterar. Eu gosto. E depois que tem esses gostos, esses vícios, porque tudo é um demônio, e aquilo ali ninguém segura mais, você peleja para segurar e não tem jeito de segurar. Só Deus pode pegar a samaritana com 6 maridos e falar para ela que daqui para frente ela tinha que ficar do jeito que estava, que a mensagem de casamento e divórcio é isso. E a mulher agora fica com um marido só, mas ela já passou por 6. E agora ia consertar a vida. Brana veio e pregou casamento e divórcio e mostrou, você que já tem vivido com 2, 3, 4 mulheres, o que Deus falou para mim ali naquela montanha, aquela coluna de fogo de cor âmbar que subia e descia, ele falou para mim, diga para eles ficar como estão e ensinar seus filhos a nunca fazer uma coisa vergonhosa como eles fizeram, casando e divorciando. Ensina eles. Isso é para o povo dentro da mensagem, mas não é para assembleiano, não. Você pensa que isso daí é para assembleiano, para cruzado, para casa de oração, para esse povo aí fora? Não, isso é para nós. Isso é para nós. Ensina eles a ficar quieto, ensina eles a viver com a mulher que estão, com o marido que estão, e nunca mais fazer isso, porque isso é uma vergonha. Ele diz, essa coisa vergonhosa, diga para eles nunca fazer essas coisas vergonhosas. Ensina seus filhos. Tem hora que tem que ensinar os filhos. Filho, papai fez isso, papai divorciou, casou outra vez, divorciou, casou outra vez, mamãe fez isso. Mas, por favor, não faça vocês isso. Eu aprendi com o irmão Brana para te ensinar. Não é questão da pessoa, não, eu não posso nem falar para meus filhos porque eu fiz. Não, você pode falar, irmão Brana diz que é para falar. Irmão Brana diz, ensina seus filhos a não fazer uma coisa vergonhosa como vocês fizeram, casando e divorciando. Já fez, já aconteceu. Então agora ensina seus filhos. Filho, vem cá. Papai fez isso de errado, casei errado. Mas tem uma coisa. Eu tenho um mandamento de Deus aqui através do profeta para te ensinar. Não faz o que o papai fez, não. Procura seguir os meus passos certos que eu dei, que eu consegui dar no meu casamento. Ser um bom homem. A mulher diz, ser uma boa mãe, uma boa esposa. Chama as filhas e diz, você não vai fazer o que eu fiz, não. Você não vai proliferar coisa. Vai ficar pior. A mamãe fez, a primeira coisa que acontece, sabe o que é? É mamãe casou grávida há 30 anos atrás, filhinha fica sabendo, já vai ficar grávida também. Já
chama a filhinha, chama o filhinho e diz para eles: isso daí foi uma coisa vergonhosa que eu fiz antes de conhecer essa mensagem, ou antes de conhecer essa etapa final. Por favor, meus filhos, não faça isso. Você não vai seguir o que a mamãe fez. A mamãe hoje se sente culpada. Eu sinto culpado, eu sinto até sem autoridade sobre vocês, é o que o papai tem que falar, mas a mamãe, eu não tenho nem autoridade sobre vocês, mas eu queria que vocês entendessem minha posição. Eu fiz isso, eu não tinha conhecimento do que eu tenho hoje, eu não tinha revelação do que tenho hoje, então não façam vocês essa coisa errada. Irmão Branham ensinou assim, por favor, meus filhos, aprenda isso. Agora, depois de muitos anos de casado, nós mesmos, depois dentro da mensagem, querer fazer a coisa errada, irmãos, o cordeiro saiu do trono. Isso é abusar de Deus, isso é abusar da graça. Se eu fiz isso enquanto eu estava errado, eu não tinha conhecimento, eu era um cego, mas hoje eu vejo. Então não devo fazer isso hoje. Fiz lá atrás, mas não fazer hoje. Agora, muitas vezes, dentro da mensagem, está fazendo agora. É uma troca de marido, é uma troca de mulher. Eu tenho visto isso acontecer por todo lado aí. Entre pastores, entre membros. E depois vão dizer, porque são humanos. Quem não sabe que são humanos? São humanos, mas o William Branham ensina seus filhos a não fazer a coisa vergonhosa que vocês fizeram. Agora, depois de dentro da mensagem, fazer a coisa vergonhosa outra vez. Lá em 1972, nós tínhamos temor de Deus, tínhamos temor da mensagem. O problema é que vai passando o tempo, perde o temor, perde a vergonha. E aí só vai fazer coisa errada. Não importa que estraga o lar, não importa que estraga a família dos outros. Nós temos que cair em si. Você vai levar essa chicotada para casa, e chega em casa, você passa uma salmoura assim. Porque o mesmo Espírito Santo que te corrige, ele está dizendo, é por isso que eu estou falando com você, porque eu te amo, você é meu filho, você é minha filha. E a Bíblia diz que Deus corrige a quem ele toma e ele recebe por filho. Tem que aprender isso. Eu vou aprender daqui para frente, não vou fazer a coisa errada. Agora você já pensou bem, daqui um ano, a gente saber assim, o irmão fulano largou da mulher, casou com outra. A irmã Beltrana largou do marido, casou com outro. Que vergonha. Já escutou a mensagem? A gente escuta essa mensagem por quase 40 anos aqui no Brasil. 40 anos escutando essa mensagem. E até hoje, ainda, agora que está ficando pior, agora que o povo está fazendo a coisa errada, agora que eles estão desobedecendo, agora que eles precisavam ler casamento e divórcio, e dizer, olha meus filhos, eu não vou fazer essa coisa errada, não combino com a mamãe, nós não estamos dando certo, mas eu vou carregar minha cruz até o fim, eu vou levá-la até o cemitério. E a mulher pode falar a mesma coisa aqui, meus filhos, nós vamos continuar, vocês sabem que nós temos luta dentro dessa casa, eu mais o seu pai, não combinamos muito bem, mas nós vamos lutar aqui, em nome de Jesus Cristo, até nós levar um outro para o cemitério. Até que a morte nos separe. Isso daí ainda é cristianismo. Isso ainda é uma doutrina bíblica que nós carregamos. Não há nada de moderno aqui no nosso meio, não. Isso aqui é revelação. Tem que se viver uma vida correta. Pai Celestial, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor dá a cada um de nós, porque nós carregamos a mensagem do Rei. E o Rei não quer impureza, o rei não quer sujeira. Eu tenho uma mensagem limpa, eu tenho uma mensagem revelada, eu tenho uma mensagem de poder. Por que vou viver na sujeira? Conceda-nos graça, Pai. Tira a sujeira dos nossos lábios, do nosso pensamento, das nossas ações. Faça de nós uma vida perfeita, abençoada através do seu grande poder. O poder dos 7 trovões transforma, meus irmãos, que é o poder da palavra revelada nesse dia final. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.